Olá, tudo bem? Meu nome é Romero Marinho, eu sou promotor de justiça do Estado do Rio Grande do Norte, trabalho na Promotoria de Execuções Penais, já há mais 25 anos por aí, e sou professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, leciono sempre cadeiras ligadas a direito penal, processo penal, já ensinei prática penal, enfim. É sempre a matéria que eu me especializei, já fiz mestrado, e tenho aqui a oportunidade de transmitir um pouco desse conhecimento para quem está vendo esse vídeo. Esse vídeo é direcionado para meus alunos de Legislação Especial Criminal 1 da universidade, mas está aberto a toda a comunidade jurídica para aquelas pessoas que estão se graduando, precisando de alguma informação, ou aquelas pessoas que estão preparando para alguma seleção ou concurso. Pode ficar à vontade. Se quiser curtir, compartilhar, é, fica totalmente a seu critério, tá bom? Ajuda a chegar esse conteúdo a mais pessoas. Enfim, nós estamos estudando a lei de organização criminosa e já é nosso terceiro encontro. Continuando nossas explicações, nós vamos dar uma olhadinha hoje na questão do artigo 21A e B. Nós tínhamos uma previsão lá no artigo, ainda tem, né? Lá no artigo 2º do parágrafo 1º, que falava o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês, para ser bem fidedigno, tá certo? Vou aqui abrir para vocês, peço só um pouquinho de paciência, que a gente tinha aberto em outro local para ser ágil, mas acabou. A gente, pronto, tá aqui, olha. Eu vou ler para vocês, que tá aqui, no meu tabletzinho aqui. É, que é muito útil, viu? É bom estudante TI, T1 e fazer uma forcinha comprar, acaba lendo muito livro, sendo muito útil. Mas vamos lá. Está lá no artigo 2º do parágrafo 1º da Lei 12.850. Diz o seguinte: nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação da infração penal que envolva organização criminosa. Muito bem. Esse artigo, ele acabou se tornando um artigo subsidiário. Por quê? Porque houve a adição da lei e transformou, trouxe, inovou o artigo 21A e o 21B, que eu vou passar a ler a vocês aqui, para vocês. E a gente vai fazer algumas considerações. Só aguarda. Ó, aqui, ó, chegou, bem rapidinho. Está aqui, ó, artigo 21A da Lei 12.850. Diz o seguinte: solicitar mediante promessa ou concessão de vantagem de qualquer natureza ou ordenar a alguém a prática de violência ou grave ameaça contra agente público, advogado, defensor dativo, jurado, testemunha, colaborador ou perito, com o fim de impedir, embaraçar ou retaliar o regular andamento do processo ou investigação de crimes praticados por organização criminosa ou a aprovação de qualquer medida contra o crime organizado, reclusão de 4 a 12 anos e multa. Aí tem os parágrafos aqui que a gente vai fazer alguns comentários, certo? E também foi trazido não só o artigo 21, como também o artigo 21A e o 21B, né? O 21B. O que é o 21B diz? Ajustarem duas ou mais pessoas para a prática de violência ou grave ameaça contra agente público, advogado, defensor dativo, jurado, testemunha, colaborador ou perito, com um fim de impedir, embaraçar ou retalhar o regular andamento do processo ou investigação de crimes praticados por organização criminosa ou a aprovação de qualquer medida contra crime organizado, reclusão de 4 a 12 anos ou multa. Então, a gente traz aqui, voltando ao nosso queridíssimo slide, a gente manteve a redação do artigo 21, sendo que a gente trouxe esses dois novos crimes, né? Que é a criação de novos tipos penais, que seria da obstrução. Como vocês viram na nossa leitura, eles têm a finalidade de obstrução. Vamos ver cada um deles. Então, no artigo 21, é a obstrução da investigação. Nesse caso, a gente vai ter o seguinte: ação nuclear, solicitar com vantagem ou ordenar violência e ameaça.
Os alvos são agentes públicos, advogados, defensor, jurado, testemunha, colaborador ou perito. O dolo específico é impedir, embaraçar ou retaliar o combate ao crime organizado, certo? Então, é um tipo penal que visa salvaguardar aqueles agentes públicos que vão, logicamente, vão ficar mais vulneráveis diante do combate ao crime organizado, que não é incomum termos agentes públicos ameaçados, sob escoltas, eles e sua família, às vezes tendo até que se mudar do país. Vamos continuar aqui. A conduta é solicitar, fornecer vantagem ou ordenar violência ou grave ameaça. É um crime comum, o sujeito passivo vai ser a pessoa física, é um crime formal, não tem nenhum, se aguarda nenhum resultado naturalístico, comum e de forma livre. A consumação imediata ocorre no exato momento da solicitação ou ordem, e a tentativa é admissível na forma escrita ou através de meios de interceptação. Agora, deixa eu falar uma coisinha sobre esse crime. Esses crimes, de modo geral, a doutrina, embora a gente colocou aqui que é possível a tentativa, que em tese a gente sempre pode criar uma situação. Mas eles, na realidade, eles acabaram criminalizando atos preparatórios. A gente aprende lá que o intercrimes ele é composto de cogitação, atos preparatórios, execução e consumação. Nesse caso, ele recuou para atos preparatórios para que pegasse logo Por isso que é muito difícil a gente caracterizar a tentativa. Se você tiver dúvida lá na prova, coloque não é admitido a tentativa, tá bom? Ah, nós vamos ter a extensão também para cônjuges, companheiro, filhos, parentes, até terceiro grau, os alvos, dos alvos principais, né, do CAP, da autoridades colaboradoras, a pena de reclusão de 4 a 12 anos, multa. É, a punição é idêntica se a conduta atingir o ciclo familiar do alvo principal, né? Porque às vezes tem essa característica vicariante, né? Se houver concurso de crime, vamos ter um quê? O cúmulo material. Apenas soma-se a violência e a ameaça efetivamente tentada ou consumada. Ah, Durante a execução penal, a gente vai ter um rigor máximo. Então, impõe-se presídio federal de segurança máxima com regras absolutas, anulando a discricionariedade. Tá certo? Então, condenado obrigatoriamente a um cumprimento de pena e o provisório, investigados ou processados, recolhimento imediato no Sistema Federal de Segurança Pública. Em relação ao B, que a gente leu, conspiração contra a justiça, ação nuclear ajustar duas ou mais pessoas para a prática de violência ou ameaça. Então, os alvos, você vê que são meros atos preparatórios, né? Os alvos do sujeito ativo, o mesmo do artigo anterior, do crime anterior, o dolo específico é impedir, embaraçar ou retaliar o combate ao crime organizado. Conduta típica é acordo prévio, ajuste de vontades para violar ou ameaçar. Sujeito, o sujeito existe pluralidade, dois ou mais, é um crime plurissubsistente. O sujeito passivo é Estado e o alvo, né? Como a gente já adiantou, é um crime plurissubsistente, é um concurso necessário, formal e autônomo. A consumação é antecipada, ocorre no exato momento da convergência de vontades, que seria meros atos preparatórios, né? A tentativa é inadmissível, o mero planejamento já é a própria consumação em si, como a gente já vem adiantado. Ah, o regime sancionatório equiparado, então, a pena é idêntica no caso de proteção também de familiares. Então, houve uma replicação integral da severidade da obstrução para a conspiração. Há um cúmulo material também para o fim e também, da mesma forma, se inicia, se dá lá o cumprimento nos presídios federais, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as majorantes no cometimento
do crime de organização criminosa. Então, ela pode ir até a metade se houver uso de arma de fogo nas ações de grupo, autorizando a exasperação discricionária da pena, estendendo a todos os membros que tenham ciência do armamento para evitar exatamente uma responsabilidade objetiva. A condição 1 é que se exclui a arma branca em simulacro, não pode. E a segunda condição é a comunicabilidade é condicionada à ciência dos coatores, sob pena da gente ter uma responsabilidade objetiva. Outro agravante é a liderança estratégica individual agrava a pena na segunda fase. A gente sabe que existe o processo de fixação da pena, concretização da pena, ela vai se dar em três fases, né? A primeira fase vai ser o artigo 59, circunstâncias judiciais, que é o processo trifásico, né? A primeira fase. A segunda vai ser a parte de agravantes e atenuantes, e a terceira vai ser caso de aumento e diminuição de pena. Nesse caso aqui, a gente vai ter ah, um caso de agravamento da pena, né? Está na segunda fase. Afasta, é afastado o artigo 62, inciso 1º do Código Penal, pelo princípio da especialidade. A, a gente já teve a oportunidade de estudar a autoria do escritório, a teoria do domínio do fato. Então, o líder é autor do crime por possuir o controle estratégico do maquinário criminoso, tornando fungível e substituível os executores diretos. Então, a gente, nessa imagem aqui, nós vamos ver, olha, que existe uma engrenagem que vai começar com executores fungíveis, pode ser qualquer pessoa, vai ter o chefe, que é a autoria de gabinete, e vai circular ali várias pessoas que podem, por exemplo, ter sido ordenado e vá em determinado posto de combustível ou terminal de ônibus e vá fazer alguma ação criminosa. Muito bem. Roxane diz: o autor é quem tem o controle do se e do como o crime na organização. Muito bem. Outra majorante, aí no caso é um caso de aumento de pena, que vai de 1/6 a 2/3, é envolvimento de criança ou adolescente. Então, o aliciamento e a exploração de infante como mão de obra delitiva imputável geralmente o objetivo e severo para adultos da organização, certo? Então, só lembrando, custa nada lembrar, né? Criança vai de 0 a 12 e de adolescente de 12 a 18 anos. Continuando aqui, nós vamos ter a majorante concurso de funcionário público. Esse nome, lá no direito administrativo, ele não é mais usado, é servidor público. Mas no direito penal não mudou. Então, vamos continuar usando funcionário público. Então, para o aumento de pena, é insuficiente a mera qualidade de servidor público. O agente deve usar ativamente a prerrogativa e facilidades da sua função estatal. Ou seja, tem que haver o quê? O nexo de causalidade entre o fato do ser funcionário público, servidor público, e aquela atuação em favor da organização criminosa. Mais uma vez, o percentual de aumento é de 1/6 a 2/3, tá certo? Se não houver nexo de causalidade, não tem a majorante, vai ser punido como qualquer cidadão sem esse tipo de majorante. Muito bem. O produto ou proveito posterior. Então, quando há uma destinação do produto ou proveito posterior, nós vamos ter também uma majoração de 1/6 a 2/3. Então, a ocultação internacional de recursos, seja ela frutos diretos ou lucros lavados do crime, agrava a pena pela extrema complexidade de rateio policial e repartição. Então, o produto físico direto, por exemplo, joias, roubos, e o proveito monetário convertido, dinheiro de propina lavada, se for para o exterior, vai agravar, porque aí vai dificultar que as autoridades de persecução penal ela consiga rastrear
o produto. Continuamos aqui. Conexão com outras organizações criminosas. Não é raro que essas organizações criminosas, principalmente no âmbito internacional, elas se unem forças, tá certo? Mesmo que interno ou externamente, vai merecer o quê? Essa majorante. Então, consórcio ou aliança operacionais entre estruturas delitivas independentes ampliam o potencial lesivo e a letalidade do grupo. Então, vamos dizer que tem um grupo aqui no Brasil, outro no Paraguai, outro na Bolívia, enfim, isso daí vai fazer com que haja um aumento de um sexto a dois terços da pena. Vamos falar um pouquinho agora sobre os meios de obtenção das provas de colaboração premiada, que tem algumas peculiaridades, lógico que nós não vamos esgotar todos aqui, mas existe algumas maneiras que vai enriquecer muito nossa maneira de ver a investigação, principalmente para aquela pessoa que esteja pleiteando a carreira policial. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Então, para enfrentar essa organização que são extremamente violentas, tem regras muito severas em relação ao silêncio, a um pacto de silêncio, onde a gente sabe que, se for quebrado, vai pagar com a própria vida ou a própria família. Então, nesse caso, o Estado arma um rol exemplificativo de técnicas especiais investigativas. A gente colocou algumas aqui e algumas nós vamos ver, outras não, tá certo? Então, são técnicas sofisticadas, como colaboração premiada, captação ambiental, ação controlada, infiltração, quebras de sigilo. Tudo isso aí vai ajudar, porque hoje nós estamos, principalmente no meio digital, e esse meio digital ele favorece muito para sabermos onde foi o dinheiro, onde é que aquele sujeito foi, com quem ele se comunicou. E a captação ambiental, às vezes a pessoa não faz uso de celular e a gente colocar uma, uma interceptação ambiental vai favorecer muito. E existem outras técnicas que nós vamos aprofundar aqui, tá bem? Então, são técnicas sofisticadas, sigilosas e invasivas. O objetivo é superar o pacto do silêncio. Meios convencionais são inócuos contra a máfia altamente estruturada. Então, a quebra de sigilo de comunicação bancária, fiscal e telemática, esse rol ele é meramente exemplificativo. Admite outros meios lícitos e constitucionais de investigação. Vamos dar uma. Olha, é importante a gente fazer uma diferenciação entre meios de prova e meios de obtenção de prova. Enquanto o meio de prova convence o juiz diretamente no processo, o meio de obtenção de prova é um caminho instrumental e sigiloso para encontrar esta prova. O que a gente está falando aqui é meio de obtenção de prova, certo? Meio de prova é a atividade dentro do processo, ainda processuais, produzidos sob estrito contraditório judicial, trazem dados imediatos para convencer o juiz. São exemplos dele: depoimento, perícia, cariação de documentos, enfim. O meio de obtenção de prova aí é o caminho, certo? É o procedimentos instrumentais, geralmente extras processuais, sigilosos e invasivos. Objetivo é localizar a fonte física de provas, por exemplo, busca domiciliares, interceptação, colaboração premiada. Vamos começar com esta tão falada colaboração premiada, que foi inspirada na Justiça Negocial Internacional, e a colaboração premiada troca informações úteis contra o grupo criminoso por benefícios ao infrator cooperante. Então, ele vem de uma justiça consensual, pragmática e uma política criminal de resultados. Sua origem vem lá dos Estados Unidos, que é a plea barguet, e aplicada a pena negociada na Itália, que é partegimento. O conceito, o coautor, o partido, confessa seu crime e fornece dados probatórios contra a organização. Fora disso, fica muito difícil a gente conseguir. A gente sabe que, às vezes, aquela pessoa que foi pego no crime, às vezes com receio de algum tipo de revanchismo em relação aos outros integrantes, eles não delatam ninguém.
Mas se ele tiver algum tipo de prêmio à vista, eles vão ceder. Então é muito importante que a legislação tenha dado essa margem de negociação que pode se fazer com o delator para que se tenha uma multiplicação maior dos resultados daquela investigação, certo? A, a, a evolução tecnológica houve uma adoção oficial do termo colaboração para afastar o estigma étnico negativo da palavra delação, certo? Então é colaboração. Antigamente era delação, mas agora é colaboração. A natureza jurídica do acordo de colaboração veio lá, o pacote anticrime pacificou a doutrina definindo a colaboração simultaneamente como um negócio jurídico processual e um meio de obtenção de prova. Ele é um contrato de autonomia de vontade que vincula o Estado a um prêmio se cumpridos os deveres. E é um meio de prova porque o procedimento para buscar provas materiais não possuindo valores condenatórios isolados. Porque na hora que eu aponto determinadas informações, eu preciso oferecer alguns elementos de prova. Característica doutrinária é bilateral, consensual e de extrema utilidade pública. O acordo gera obrigações recíprocas e direitos sob chancela de homologação judicial. Regras probatórias, a simples palavra do colaborador não é prova absoluta, como a gente já adiantou. Exige lastro para a colaboração, certo? Então precisa de um lastro de corroboração. Certo? Então é muito importante isso. O resultado exige exigência de eficácia. Apenas dizer o fato, até fatos que a polícia por si só já obteve, não adianta. Colaboração não premia confusão fazia. O acordo exige eficácia probatória pelo menos de um de 5 estratégicos para ser validado. Quais são esses eixos estratégicos? Primeiro, identificação dos coautores, partícipes e sua respectiva infrações penais, revelação da estrutura hierárquica de rigorosa divisão de tarefas, prevenção de novas infrações penais do grupo criminoso, recuperação integral ou parcial do produto ou proveito da infração e localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Ok? Quais são os prêmios? Vai depender. Se a coisa for muito boa, o juiz pode dar até um perdão judicial. O sucesso pragmático da colaboração premiada permite ao juiz aplicar prêmios proporcionais, escalonados, desde que a substituição da pena até o perdão. Então, pode começar com a substituição da pena, troca de prisão por penas restritivas de direito, redução, pode reduzir a pena privativa até 2/3, e até o perdão, que é a pena máxima. Né? Aí é um caso de extinção de punibilidade. Os princípios norteadores proporcionalidade, adequação e sanção premial. A escolha do magistrado depende intrinsecamente da eficácia das informações prestadas, da gravidade do crime e da personalidade do réu. Mas quem tem direito a isso daí, olha? Com exceção máxima à obrigatoriedade da ação, o Ministério Público pode arquivar o caso, no caso de colaboração, no caso do primeiro e não líder. Entenda, se você chegar a ser primeiro do grupo criminoso a colaborar, você pode, o Ministério Público pode estar autorizado a excetuar o princípio máximo da oferta da denúncia. Então, o Ministério Público tem a prerrogativa excepcional de não propor ação penal pública, resultando no arquivamento definitivo da investigação penal. Então, o crime deve ser totalmente desconhecido das autoridades, porque se as autoridades já têm, não há necessidade dessa colaboração. O colaborador não pode ser o líder da organização criminosa e deve ser obrigatoriamente o primeiro a prestar colaboração efetiva. Então, o princípio da oportunidade regrada e o prêmio da primazia. Está lá no artigo 4º, parágrafo 4º
da Lei 12.850. Ah, e se houver uma colaboração após a sentença? Também, também se resolve, também se opta. Então, a cooperação permanece válida mesmo após a condenação definitiva, incidindo diretamente sobre o regime carcerário e o cálculo da pena na fase de execução. Tá certo? Então, você tem a investigação, houve todo o processo, aí você só depois você resolve colaborar. Ô, rapaz, e agora? Não tem problema, você pode ter a pena reduzida até 50%, tá certo? O prêmio pode ser ter essa redução da pena corporal, pode ser aplicado até a metade. O prêmio executório processual, possibilidade da progressão imediata do regime prisional, sem necessidade de preencher os requisitos de tempo da lei de execuções penais. Então, você vai lá na lei de execuções penais, a LEP, você vai ver uma série de porcentagens para se atingir uma determinada progressão de regime, dependendo do crime, se é um crime hediondo, se é um crime simples, se é reincidente ou não. Nesse caso, se houver uma colaboração, a pessoa prescinde do requisito objetivo, que é o transcurso do tempo, do cumprimento da pena, e já vai para o regime imediatamente mais brando. Ok? O juiz da execução atua para conceder o prêmio. Então, o o juízo competente vai ser o da execução. Aí vamos dizer que a pessoa se sinta assim um pouco fragilizada. Por quê? Na hora que seus comparsas descobrirem que houve uma delação, a vida dele e da família está em risco. Então, o rito da negociação blinda o colaborador preliminar. Em caso de fracasso de acordo, preste atenção. O Estado está proibido de utilizar as informações reveladoras das tratativas preliminares. Então, nesse caso, a, não se pode usar, se houver um fracasso, usar aquelas informações, certo? Então, tem que agir com boa fé, objetiva, há sigilo e a proporção absoluta de autocriminação ilícita, certo? A proposta preliminar apresenta pela defesa do investigado por escrito e a lavratura obrigatória do termo de confidencialidade antes das tratativas e início do sigilo absoluto. Garantia máxima de imunidade do fracasso. Se as negociações fracassarem e o acordo não for fechado, o Ministério Público e a polícia não poderá usar nenhuma declaração ou fato trazido pela defesa nas tratativas contra o réu. Então, quando a gente faz aqui uma visão síntese, a gente diz que o moderno enfrentamento à criminalidade organizada transcende dogmas clássicos, unindo a blindagem do Estado à inteligência da justiça negocial. Então, Estado forte, proteção institucional do juízo, colegiado, garante juízes imunes à ameaça e pressão, a gente vai ter novos meios de obtenção de provas, perfuram ativamente o hermetismo e o pacto do silêncio mafioso, e a justiça consensual, colaboração premiada, induz ao pragmatismo e desmonta a organização de dentro. Então, a lei de organização criminosa e o pacote anticrime amadureceram os institutos processuais penais, garantindo a segurança jurídica na barganha estatal e a eficácia real na desarticulação das facções criminosas. Então, a atuação do advogado é inafastável, logicamente, para garantir a legalidade, é a ciência dos riscos do acordo, a presença obrigatória numa tratativa ocorre com o defensor, e a procuração especifica que existem documentos com poderes expressos firmados pelo réu. Dever ético de orientação exaustiva dos riscos e impactos jurídicos no caso da, no caso da delação premiada, certo? Se houver se houver uma colaboração caluniosa, então ele imputou facialmente o crime inocente durante a colaboração, configura um crime, lá do artigo 19.
Então, imputar falsamente sob o pretexto de colaboração, infração penal, a pessoa é quem sabe ser inocente. Sujeito ativo é o colaborador, sujeito passivo vai ser o Estado e a pessoa falsamente acusada. Classificação doutrinária é um crime próprio, formal, doloso e de forma livre. Momento consumativo, no instante em que a autoridade toma ciência da imputação falsa, a tentativa é admissível, especialmente na forma escrita. Ah, quem é que pode fazer a colaboração? Nesse caso, pode ser a delegado de polícia, na fase de inquérito, certo? Ausente, a ausência do Ministério Público para prêmios penais, aí não pode, e o Ministério Público. Ambos já são legitimados, ele faz a proposta de acordo e manda para homologação judicial, certo? Na fase de inquérito policial, o delegado de polícia possui legitimidade para a propositura e a manifestação do Ministério Público é requisito inafastável para a validação processual. A homologação exclusiva pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele não participa deste momento aqui, ok? A muralha acusatória, distanciamento judicial. O juiz é garantidor imparcial, está terminantemente proibido de participar das negociações. Existe a arena de negociação que vai ser Ministério Público, Polícia e Defesa. Do outro lado, vai ser o juiz esperando de maneira parcial, imparcial, de maneira fora da arena de negociação, para que analise depois a formalidade. Então, a vedação absoluta, nenhuma participação em reunião ou redação das cláusulas. A separação rígida entre acusar, defender e julgar, que é do sistema acusatório, certo? A sanção processual, a intromissão do magistrado gera nulidade absoluta. A oitiva sigilosa, a homologação exige análise rigorosa da voluntariedade sem a presença da acusação. Então, da, quando vai fazer a análise da, da colaboração premiada, você vai ter que fazer análise para ver se foi coagido ou não. Desse caso, dá entrada no acordo assinado, analisa a legalidade e o juiz vai ouvir as partes, não as partes, porque o órgão acusador vai sair, mas a defesa e o colaborador. Se tiver tudo ok, não houve nenhum tipo de coação no processo, é homologado, certo? Então, o acordo é homologado. Então, um foco exclusivo na regularidade, legalidade e, nesse caso, voluntariedade, obrigatoriedade do pacote anticrime. Oitiva sigilosa do colaborador torna-se compulsória. Proteção contra coação, verificar que a pressão indevida, especialmente em réus presos. A regra de ouro: colaborador é corréu com interesse pessoal. Sua palavra isolada não sustenta a condenação. Então, ele dá um início de indício, mas tem que oferecer elementos externos, documentos, interceptações, enfim. A condenação ele vai ser válida, não vai ser só condenado com a palavra do colaborador. Então, a fonte de prova contaminada com o colaborador possui nítido interesse em prêmio, proibição legal, nenhuma condenação pode basear apenas nesta declaração. Exigência, necessidade absoluta de elementos externos de colaboração. A, o, ao trair a, a organização, facção, então assume risco externo, exigindo do Estado o estatuto protetivo integral, tanto a segurança pessoal, extensiva à família, segregação na prisão separada, sigilo da identidade em atos processuais e blindagem da imagem, proteção à imprensa. Né? Tudo isso precisa ser cuidado. A queda de pacto. Se houver rescisão ou descumprimento, o colaborador a colaboração é um pacto de lealdade mútua. A quebra dolosa gera risco catastrófico para o réu, certo? Então, a quebra de legalidade
a mentira, perda total dos prêmios, prova usada contra o réu. É diferente daquela outra situação onde não houve a progressão de chegar a fazer a colaboração, mas ele agiu de má fé ali, aquelas provas podem ser usadas contra o réu. Certo? Causa de rescindir pode ser mentir, omitir dolosamente os fatos ou cometer novos crimes. Perda do prêmio, o colaborador perde todos os benefícios negociados e validados da troca. O material fornecido continua válido contra o colaborador. Então, aqui estão as características doutrinárias das consequências penais da rescisão, que vai ser omitir dolosamente fato, falso testemunho ou imputar falsamente denunciação caluniosa durante a execução, sujeito do crime, colaborador que rompe o dever de veracidade, passivo do Estado, crime contra a administração da justiça, formais e de perigo, e momento consumativo com a delação falsa ou com o silêncio doloso perante o juiz. E a tentativa inadmissível na omissão pura, admissível na forma comissiva escrita. Vamos ficar por aqui hoje, para que o vídeo não fique muito longo e nós vamos continuar com algumas técnicas de investigação para as facções criminosas. Muito obrigado, continue acessando nossas aulas e fique com Deus.